Imagine esta cena. Um senhor de 77 anos entra em uma cafeteria, senta-se em um canto e começa a reclamar em voz alta que a música está alta demais, o café está fraco e os jovens ao lado estão rindo alto. O ambiente, que antes estava descontraído, rapidamente se transforma em tensão. As pessoas olham de soslaio, mas ninguém diz nada. Ele não percebe que todos ao redor estão incomodados, e isso não é por causa da música ou do café. É ele quem trouxe a nuvem cinza para aquele espaço. Agora pergunte-se, será que estamos preparados para entender os hábitos que desenvolvemos com a idade? Será que muitas vezes agimos de maneiras que afastam as pessoas sem sequer perceber? A verdade é que na velhice, alguns comportamentos se tornam desagradáveis, mas quase sempre passam despercebidos por quem os comete. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. 7 coisas que muitos idosos fazem e que podem estar prejudicando suas relações e sua qualidade de vida. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser desconfortável, mas é necessário. Cada ponto vai revelar algo que talvez você já tenha visto ou até feito. E no final, você pode se surpreender ao perceber que, com pequenas mudanças, é possível transformar a forma como as pessoas à sua volta enxergam você. Vamos começar com o primeiro comportamento que quase ninguém gosta de admitir, mas que é mais comum do que se imagina. A primeira coisa que muitos idosos fazem, e que pode passar despercebida, é uma tendência a se queixar constantemente, muitas vezes sobre assuntos triviais. Isso pode parecer inofensivo, mas o impacto que essas reclamações geram é profundo. Imagine um neto visitando os avós cheio de entusiasmo para compartilhar uma boa notícia, mas o momento é rapidamente ofuscado por comentários como: "O mundo está cada vez pior", "Ninguém mais tem paciência com os mais velhos", ou "Antigamente tudo era melhor". Esses desabafos, por mais sinceros que sejam, podem criar um clima pesado e afastar as pessoas que mais querem oferecer carinho e atenção. O que muitas vezes está por trás desse comportamento é um acúmulo de frustrações ao longo da vida, combinado com a sensação de que o mundo mudou rápido demais para que pudessem acompanhar. Sentem-se esquecidos, desvalorizados e, em alguns casos, até substituídos. No entanto, a forma como essas emoções são expressas pode, ironicamente, acabar empurrando as pessoas para longe. Familiares, amigos e até mesmo desconhecidos podem evitar o contato, não por falta de amor ou respeito, mas porque é difícil estar ao lado de alguém que, sem perceber, transforma cada conversa em um desfile de lamentos e queixas. Esse tipo de comportamento não apenas afeta os relacionamentos, mas também reforça uma visão negativa da própria vida. Quanto mais se reclama, mais a mente se prende ao que está errado, deixando pouco espaço para perceber as coisas boas ao redor. A boa notícia é que essa atitude pode ser transformada com um pequeno ajuste. Substituir uma reclamação por uma curiosidade, um interesse ou até mesmo um elogio. Aquele neto que quase desistiu da visita pode se sentir inspirado a voltar se ouvir algo como: "Que bom que você está aqui. Me conte mais sobre sua novidade." Pequenas mudanças têm o poder de transformar grandes dinâmicas. A segunda coisa que muitos idosos fazem, e que pode ser difícil de perceber, é insistir em opiniões ultrapassadas como se fossem verdades absolutas. Isso não significa que suas experiências de vida ou seus conselhos não tenham valor, muito pelo contrário. No entanto, quando essas opiniões são apresentadas de forma inflexível, sem espaço para diálogo ou compreensão das mudanças do mundo, podem causar desconforto e afastamento. Imagine um jantar onde um avô critica as escolhas de vida de um neto, dizendo coisas como: "No meu tempo, isso nunca seria aceito", ou "Você está fazendo tudo errado", o que poderia ser uma troca enriquecedora se transforma em uma barreira entre gerações. Esse comportamento, muitas vezes, vem de um lugar de segurança emocional. Ao se agarrar ao que conhecem e acreditam, muitos idosos sentem que estão protegendo a si mesmos em um mundo que parece mudar rápido demais. No entanto, essa rigidez pode passar a mensagem errada, a de que não há mais espaço para o aprendizado, para a adaptação ou para a empatia com os desafios e realidades das gerações mais jovens. A consequência? A conexão emocional vai sendo perdida e aqueles que mais poderiam se beneficiar de sua sabedoria se afastam por se sentirem julgados ou desvalorizados.
A chave para transformar essa dinâmica é simples, mas poderosa. Ouvir antes de opinar. Em vez de impor verdades, que tal começar com perguntas como: por que você pensa assim? Ou: me conte mais sobre essa ideia. Demonstrar curiosidade e abertura cria um ambiente onde todos se sentem valorizados, e isso permite que o conhecimento e as experiências dos idosos sejam compartilhados de forma que inspirem, em vez de repelirem. O poder de um diálogo aberto está em fortalecer laços e mostrar que, mesmo com o passar dos anos, há sempre algo novo a aprender e a ensinar. A terceira coisa que muitos idosos fazem, e que pode ser extremamente desagradável, é negligenciar a própria higiene pessoal. Isso pode incluir desde evitar banhos regulares até deixar de cuidar de detalhes como o corte de unhas, a escovação dos dentes ou até mesmo o uso de roupas limpas. Embora possa ser um tema delicado de abordar, é impossível ignorar como esse comportamento afeta tanto o próprio idoso quanto as pessoas ao seu redor. Imagine visitar um parente querido e ser recebido com um ambiente que transmite desleixo, onde o odor desagradável e a aparência desarrumada tomam conta do momento. Essa situação não apenas cria desconforto, mas também pode prejudicar os relacionamentos. Na maioria dos casos, essa falta de higiene não é intencional. Pode estar relacionada a fatores como limitações físicas, falta de energia, quadros de depressão ou até mesmo uma sensação de que essas coisas já não importam tanto. Além disso, muitos idosos vivem sozinhos e não têm ninguém para lhes lembrar da importância de cuidar desses aspectos ou para oferecer ajuda, caso seja necessário. No entanto, ignorar a higiene pode trazer consequências sérias, incluindo problemas de saúde, isolamento social e uma percepção negativa de quem está ao redor. A solução para esse problema começa com empatia e suporte. Em vez de julgar ou criticar, é fundamental oferecer ajuda prática e motivação. Incentivar o autocuidado pode ser tão simples quanto presentear com itens que facilitem a rotina, como sabonetes aromáticos ou roupas confortáveis, e reforçar o quanto estar limpo e bem cuidado pode impactar positivamente o humor e a autoestima. Pequenos gestos, como ajudar a organizar um banho relaxante ou oferecer companhia em momentos difíceis, podem fazer toda a diferença na vida de um idoso e, ao mesmo tempo, resgatar o respeito e a admiração daqueles ao seu redor. A quarta coisa, que muitos evitam comentar por ser polêmica, é a tendência de alguns idosos em fazer comentários preconceituosos ou ofensivos, muitas vezes escondidos sob o argumento de que é assim que era no meu tempo. Essas palavras podem incluir críticas diretas ao estilo de vida, escolhas pessoais ou até mesmo questões relacionadas à raça, gênero ou sexualidade. Imagine uma reunião familiar onde um idoso solta uma frase carregada de preconceito, acreditando estar apenas expressando uma opinião. O ambiente imediatamente se torna tenso, e aqueles que poderiam ouvir com carinho acabam sentindo desconforto ou até indignação. Esse comportamento, por mais polêmico que seja, geralmente não surge de maldade, mas de uma resistência às mudanças culturais e sociais que ocorreram ao longo dos anos. Muitos cresceram em uma época onde certos padrões eram amplamente aceitos, e agora, diante de uma sociedade que evoluiu, têm dificuldade em se adaptar a novas formas de pensar e se relacionar. No entanto, o impacto dessas palavras é profundo. Comentários assim não só afastam amigos e familiares, mas também reforçam estereótipos negativos sobre a velhice, criando barreiras ainda maiores na comunicação entre gerações. A solução para essa questão delicada é desafiadora, mas necessária: promover o diálogo com paciência e firmeza. Quando um comentário ofensivo surgir, é essencial responder com educação, mas também com clareza, mostrando como esse tipo de discurso pode ferir os outros. Ao mesmo tempo, é importante trazer exemplos positivos e mostrar que a abertura para novas ideias não diminui a experiência ou o valor do idoso. Pelo contrário, torna-o mais admirável. A velhice não deve ser um espaço de estagnação, mas uma oportunidade de continuar aprendendo, evoluindo e inspirando as próximas gerações. Isso sim é um legado poderoso. A quinta coisa, e talvez uma das mais controversas, é o descuido ou a falta de responsabilidade nos relacionamentos sexuais na velhice. Apesar de muitos acreditarem que a sexualidade diminui com a idade,
A verdade é que ela permanece ativa para muitos, mas com isso vem um problema frequentemente ignorado: a negligência com a proteção e a saúde sexual. Imagine um idoso que, ao iniciar um relacionamento novo ou casual, desconsidera o uso de preservativos por acreditar que já não há risco de gravidez, esquecendo que infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, não têm idade para acontecer. Esse comportamento, além de arriscado, pode ser impulsionado por uma falsa sensação de segurança ou até pela falta de informações atualizadas sobre saúde sexual. Muitos idosos cresceram em uma época em que as ISTs eram pouco discutidas e o uso de métodos de proteção estava mais associado à contracepção do que à prevenção de doenças. Com o aumento de relacionamentos tardios, especialmente em tempos de aplicativos e encontros online, o número de casos de ISTs entre pessoas mais velhas tem crescido, criando uma crise silenciosa que raramente é debatida. O caminho para lidar com essa questão é trazer o assunto à tona com clareza e sem tabus. É fundamental promover a educação sexual também para essa faixa etária, abordando temas como o uso correto de preservativos, a importância de check-ups regulares e a necessidade de conversas honestas com parceiros. A sexualidade na velhice não é um problema, é uma celebração da vida. Mas, para que ela seja vivida plenamente, precisa ser acompanhada de responsabilidade e cuidado, tanto com o próprio corpo quanto com o do outro. Afinal, amar e ser amado em qualquer idade deve ser um ato de respeito mútuo e de proteção. A sexta coisa, e talvez uma das mais difíceis de reconhecer, é a tentativa de controlar a vida dos filhos ou netos. Muitos idosos, por sentirem que estão perdendo espaço ou relevância nas dinâmicas familiares, acabam exercendo um tipo de controle emocional ou prático que pode ser sufocante. Imagine uma avó que insiste em decidir o que a neta deve vestir, onde deve estudar ou até com quem deve se relacionar, ou um pai idoso que constantemente critica as escolhas profissionais do filho, afirmando que isso não vai dar futuro. Esses comportamentos, mesmo que motivados por preocupação ou carinho, frequentemente geram atritos e afastam aqueles que mais amam. Essa atitude geralmente vem de um lugar de insegurança ou de um desejo de manter o papel de autoridade dentro da família. Muitos idosos sentem que, ao deixar de ser o pilar central, perderam sua importância e, inconscientemente, tentam recuperar esse lugar por meio de conselhos não solicitados ou exigências excessivas. O problema é que essa postura, ao invés de aproximar, cria ressentimentos e pode levar ao afastamento emocional ou até físico dos familiares, que passam a evitar o convívio para escapar dessas tensões. A solução está em reconfigurar a forma como o amor e o cuidado são expressos. Em vez de controlar, aprender a confiar. Demonstrar apoio, mesmo quando não concorda com as escolhas alheias, fortalece os laços familiares e cria um ambiente de respeito mútuo. Um simples "eu confio em você para tomar a decisão certa" pode transformar completamente a dinâmica e trazer os filhos e netos para mais perto. No final, o que todo idoso realmente deseja é estar presente na vida de quem ama, e isso se torna mais fácil quando as relações são construídas com liberdade, não com imposições. A sétima coisa, e talvez a mais difícil de admitir, é o hábito de menosprezar as conquistas ou escolhas das gerações mais jovens. Muitos idosos, ao compararem suas experiências de vida com o mundo atual, acabam desvalorizando o esforço ou os desafios que filhos e netos enfrentam. Imagine um jovem compartilhando com entusiasmo que conseguiu um novo emprego, apenas para ouvir do avô algo como: "No meu tempo, isso não era nada. Nós trabalhávamos de sol a sol e nem reclamávamos." Em vez de encorajar, esse tipo de comentário pode desmotivar e criar uma sensação de inadequação no outro. Esse comportamento geralmente vem de uma visão limitada, onde as dificuldades enfrentadas no passado são vistas como mais legítimas ou mais difíceis do que as do presente. O que muitos idosos não percebem é que, embora os desafios tenham mudado, eles continuam exigindo força, resiliência e dedicação. Essa comparação constante, muitas vezes, é feita sem maldade, mas o impacto pode ser profundamente negativo, fazendo com que os mais jovens sintam que nunca serão bons o suficiente aos olhos daqueles que deveriam ser seus maiores apoiadores. A mudança, nesse caso,
Exige um esforço consciente para celebrar as vitórias, por menores que possam parecer, e enxergar os desafios do mundo atual como legítimos e dignos de reconhecimento. Uma simples frase como "Estou orgulhoso de você" pode fazer uma diferença enorme. Mostrar interesse genuíno, perguntar sobre as conquistas e ouvir sem julgar são formas de fortalecer os laços e criar um ambiente onde todas as gerações se sintam valorizadas e respeitadas. Afinal, construir uma relação de admiração mútua é muito mais poderoso do que qualquer comparação entre os tempos.